Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo aqui eu gostaria de estar conversando com vocês sobre variáveis e algoritmo. E bom pessoal, o que seria então uma variável? Nós utilizamos esse termo variável para representar coisas, que nós estamos desenvolvendo, partes da programação ou da lógica de programação que nós estamos desenvolvendo, que participam de valores que vão ser alterados ao longo do programa. Não são valores que são permanentes, que vão continuar o mesmo do início do programa até o final. São valores que sofrem modificações ao longo do programa. Tá? Vai ficar mais claro conforme eu for exemplificando aqui para vocês. E aqui, como vocês podem ver no bloco de notas, eu já tenho aqui as anotações, como por exemplo aqui os tipos de variáveis. Esses 4 tipos aqui, são os tipos de variáveis mais utilizados nas linguagens de programação e na lógica de programação, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria apenas de ilustrar para vocês aqui como que nós trabalhamos com uma variável na lógica de programação ou utilizando uma linguagem de programação. Primeiramente, a variável ela precisa ter um tipo. Esse tipo aqui quer dizer um desses 4 tipos aqui, ó: char, string, inteiro ou real. Depois desse tipo, nós colocamos um nome, nós damos um nome para essa variável que começa com letra minúscula. Então, por exemplo, aqui, variável carro. Tá? Então, nós temos uma variável com um tipo, tá? E o nome da variável. Inclusive, não vou nem colocar o nome dela agora, vou apenas escrever aqui nome. E eu posso simplesmente deixar esta variável desta forma, ou eu posso atribuir um valor para essa variável. Quando nós deixamos a variável desta forma aqui, só o tipo e o nome, eu digo que ela está apenas declarada. Eu apenas declarei a variável. Só que se eu fizer isso aqui, ó, colocar o tipo da variável, o nome dela e, por exemplo, um valor para ela, 200, eu inicializei esta variável. Então ela começa, assim que o programa começar, ou melhor dizendo, antes mesmo do programa começar a rodar depois da variável, antes das etapas que vão vir depois que eu descrever essa variável, ela já vai estar com o valor 200. Onde fica esse valor aqui? Esse valor ele vai estar armazenado aqui dentro, aqui, ó, nesse nome. Tá? Coloquei um tipo, coloquei o nome para a variável, e esse sinal de igual não quer dizer que é igual a 200, não quer dizer que esse nome aqui está recebendo o valor 200. E para onde vai isso aqui? Bom, esse nome aqui, ele vai estar em algum local lá dentro da memória RAM. Então, por isso que eu preciso ter este nome aqui, pessoal, para que eu consiga pegar esse valor 200 e armazenar ele em algum local na memória RAM. Só que ao longo do programa, esse valor 200 ele vai ser alterado, então ele pode virar de repente ali 300, 1000, porque nós estamos trabalhando com variável, então nós temos essa possibilidade, de estar sempre alterando este valor. Tá? Então assim nós trabalhamos com variáveis. Na maior parte do tempo nós utilizamos apenas estes 4 tipos aqui. Tá? Lembrando que nós temos que colocar primeiro o tipo e depois o nome. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com o tipo char
char vem de caractere. O que é um caractere? O caractere pode ser um sinal especial, como por exemplo o arroba, o asterisco, exclamação, esse sinal aqui de dinheiro, porcentagem, pode ser um N maiúsculo, um N minúsculo, pode ser um espaço, pode ser o tab, isso aqui também é um caractere, pode ser P maiúsculo, P minúsculo, pode ser também 2, 1, 5, pode ser uma vírgula. Qualquer coisa que você consiga digitar a partir do seu teclado é considerado um caractere. Geralmente, quando nós vamos escrever caractere, nós utilizamos apenas um sinal de aspa, esse sinal aqui único, tá? Aí nós colocamos lá o caractere. Aí eu já coloquei o A, vou colocar o B aqui. E depois a gente fecha aspas únicas, tá? Vamos agora utilizar esse sinal de caractere. Então, primeiramente nós escrevemos o tipo da variável, correto? Qual tipo de variável? Tipo char. E o nome? Agora nós vamos atribuir um nome para essa variável. Pode ser... o nome dessa variável vai ser letra. E nós inicializamos. Podemos inicializar ou não. Nós podemos deixar essa variável assim, desta forma. E aí, se eu deixar esta variável desta forma aqui, em algum momento no programa eu vou precisar utilizar ela. Vou precisar inicializar ela. Então vamos supor que lá no meu programa está pedindo depois, né? Vai aparecer no prompt. Escreva uma letra. Correto? Aí eu coloquei primeiro o prompt. Embaixo nós vamos solicitar a entrada da letra, que vai ser o input, né? Ou entrada. Isso daqui geralmente não aparece pro usuário, tá? Aparece apenas o texto de cima ali. Isso daqui é um comando meio que invisível para o usuário. E aqui vai estar a variável letra. Quando a gente escreve isso aqui, esse comando, né, input, né, entrada, letra, significa que o programa vai estar recebendo a letra que a pessoa vai digitar aqui. Mas para facilitar, eu já vou inicializar aqui em cima, tá? Vamos inicializar esta variável como se ela estivesse recebendo a letra S. Então isso daqui significa o quê? Vamos lá? A letra S está contida nessa variável que se chama letra do tipo char, do tipo caractere. A próxima variável que nós trabalhamos, inclusive eu vou deixar ela aqui, ó, na frente do char, né, para facilitar, tá ok? A próxima variável também que nós utilizamos bastante é essa do tipo string. O que é uma string? Bom, uma string, pessoal, é um conjunto de caracteres, um conjunto de letras, né, uma após a outra, e números também, ou esses símbolos aqui especiais. Então, isso daqui, por exemplo, ó, é um caractere. Esse nome que está escrito aqui, né, Flindor, é um caractere. Isso daqui também é um caractere. Bom, deixa eu ver aqui. Isso é um caractere. Isso também é um caractere. Ou melhor dizendo, isso é uma string, né? Isso não é um caractere. Isso é uma string, né? Um conjunto de caracteres. O caractere, na verdade, é quando ele está sozinho, apenas um caractere. Todos esses exemplos aqui, eles são, na verdade, strings. Eu falei caractere, mas acabei confundindo, viu? Todos esses daqui são strings. Nas strings, nós podemos utilizar, né, na variável tipo string, nós podemos utilizar números também. Nós podemos utilizar palavras. Podemos utilizar símbolos especiais.
tá? Tudo isso aqui é string. E nós trabalhamos com a variável do tipo string da mesma forma que nós trabalhamos com a variável do tipo char. Damos um nome para ela, ou melhor dizendo, colocamos primeiramente o tipo, né, o tipo string, querendo dizer que nós vamos trabalhar com um conjunto de caracteres. Mais de um número ou mais de uma letra, né, mais de um símbolo especial. Em seguida, nós temos que colocar um nome, atribuir um nome para essa variável. O nome pode ser, deixa eu ver aqui, endereço. O nome dessa variável string é endereço. Quando nós trabalhamos com string, nós utilizamos aspas duplas. E aqui nós colocamos um endereço fictício, pode ser rua Sol Nascente número 45. Isso aqui é uma string, tá? Significa então que essa string aqui, ó, ela está contida aqui dentro desta variável que se chama endereço do tipo string. Tudo isso aqui, a partir do momento que nós efetuamos isso aqui na linguagem de programação, tudo isso aqui, pessoal, já está lá na memória RAM, tá? Na lógica de programação, né, tá tudo no papel, mas na linguagem de programação, isso aqui já vai automaticamente ali, a partir do momento que a gente vai rodando o programa, já vai ficando na memória RAM. Próxima variável, então, é a variável do tipo inteiro. Geralmente, quando nós trabalhamos com lógica de programação e linguagem de programação, nós não escrevemos o número inteiro, escrevemos apenas int, indicando, né, uma variável do tipo inteiro. E aqui nós trabalhamos com essa variável, basicamente, e aqui nós trabalhamos com esta variável da mesma forma que nós trabalhamos com as variáveis acima, exceto que nós não vamos utilizar sinal de aspas quando a gente for atribuir um valor a esta variável, tá? Ou tecnicamente falando, quando nós formos inicializá-la. Então esta aqui é uma variável do tipo int, que eu vou chamar de número A. Quando nós formos nomear uma variável, nós não podemos, por exemplo, colocar espaço A. Tem que ser tudo junto, número A. Ou pode ser assim também, ó, número A. Ou eu posso fazer isso daqui também, pessoal. Tá ok? Mas tem que ser tudo junto. Lembrando que isso aqui é considerado um caractere. Mas eu não posso deixar espaço aqui em branco quando eu vou nomear uma variável. Então essa aqui é uma variável que se chama número A. Eu vou utilizar esse último nome aqui, ó. Fica mais fácil de identificar. Uma variável que se chama número A do tipo int. E eu vou atribuir a ela o número 250. Tá ok? Lembrando que quando nós vamos utilizar números aqui nas variáveis do tipo int, tá? Nós não usamos aspas. Não é necessário. Utilizamos aspas apenas em string e char. Bom, variáveis do tipo int, elas armazenam números inteiros, né? Números que não têm casas decimais. Então, por exemplo, o número 0 também, número menos 150, número 1000 e assim por diante, tá ok? Vou apagar esses aqui. E a próxima variável que nós também utilizamos é a variável do tipo real.
que em linguagem de programação nós vamos encontrar como float, que costuma chamar, né, nós chamamos de número com ponto flutuante. Esse tipo de variável aqui, nós vamos utilizá-la quando nós precisarmos armazenar números com casas decimais, como por exemplo 0,9, 10,5. Inclusive, por exemplo, o número 3, quando nós trabalhamos com variáveis do tipo inteiro, nós colocamos apenas o algarismo 3. Se nós formos trabalhar aqui com a variável do tipo real, né, do tipo float, com casa decimal, nós precisamos escrever dessa forma aqui, ó, 3.0 ou 3.00 ou 3.000, dependendo da quantidade de casas decimais que você vai estar trabalhando, né? Normalmente é isso aqui ou isto, tá? Porque quando nós vamos utilizar, né, a divisão para obter lá os valores com casas decimais, ela vai entender também esse 3 aqui como um número real, né? Como um número com ponto flutuante, né? do tipo float, tá ok? Vamos utilizar aqui então essa variável. Eu vou colocar como float, tá? O tipo float, já para vocês irem se acostumando com a nomenclatura mais utilizada em lógica de programação e linguagem de programação. Então temos aqui uma variável do tipo float ou do tipo real. O nome dela vai ser, como é que eu vou colocar o nome aqui? Vai ser número B. Número B. E nós vamos inicializar esta variável com o seguinte valor, tá? 20,594. Então isso aqui é uma variável do tipo float, né, que se chama número B, e dentro dela e nela, né, está contido o seguinte valor, 20,594. Deixa eu apagar esse número aqui. E bom, pessoal, esse aqui então é o conceito de variável. Assim nós utilizamos as variáveis em linguagem de programação e lógica de programação. Vou estar falando um pouco agora sobre algoritmo, que também é uma palavra que a gente ouve falar bastante. Não é nada complicado. Na realidade, pessoal, a gente utiliza algoritmo o tempo todo. Só que nós não estamos acostumados com o termo algoritmo. Um algoritmo nada mais é do que uma série de etapas, né, que nós efetuamos para que nós possamos concluir uma tarefa, alcançar um objetivo, né? Então, por exemplo, eu deixei aqui exemplificado como a gente efetua a limpeza de um computador de uma forma muito simples, tá? Mas aqui eu deixei as etapas principais sobre a limpeza de um computador. Primeiramente, a gente desliga o computador, depois a gente remove algumas peças, a gente efetua a limpeza das peças, depois a gente coloca as peças novamente no computador e a gente liga o computador novamente. Então isso aqui é um algoritmo. Fazer um bolo também é um algoritmo. Efetuar a manutenção em alguma máquina é um algoritmo também. Isso aqui é muito importante em lógica de programação e em linguagem de programação, porque muitas vezes, quando a gente vai desenvolver um programa, o desenvolvimento desse programa ele vem escrito em forma de algoritmo, né? Como por exemplo aqui eu deixei exemplificado um algoritmo para desenvolver uma calculadora simples, né? Um programa que recebe ali dois números, faz o processamento desses dois números e em seguida mostra o resultado. Existem algoritmos mais complexos, bem mais complexos do que esses aqui, tá? Mas para fins assim da gente começar a entender o conceito de algoritmo, é interessante a gente partir de algo mais simples, né? E depois a gente vai avançando
para algoritmos mais complexos. Conforme a gente for entendendo melhor, né, os algoritmos mais simples, aí sim a gente começa a desenvolver algoritmos mais complexos. Outra coisa também, pessoal, dentro aqui de um algoritmo, você pode também refinar ele. Então, por exemplo, desligar o computador. Como que eu faço assim? Como que eu faço para desligar um computador? Então aqui eu posso escrever também coisas mais detalhadas, né? Retirar os cabos de energia. E aí você pode ir refinando o seu algoritmo. Quanto mais detalhado você quer que fique o seu programa, mais refinamentos você vai fazendo ali dentro do algoritmo que você está desenvolvendo. Bom, pessoal, esse foi então o nosso vídeo falando um pouco sobre variáveis, os tipos de variáveis e o conceito de algoritmo. Muito obrigado por vocês terem assistido ao vídeo e um grande abraço a todos.